Olha, a gente sabe que temos muitas amigas medrosas aqui que não assistem filme de terror. Então, nesse Halloween, a gente vai ter um guia especial pra você, que é cagão. Sim, quais filmes de terror são perfeitos pra quem não gosta de terror? Vamos contar aí. Vamos. Bad Nat chegou, nossa Bad Janet. A gente fez nossa festa do chapéu aqui, que é a festa do acessório da cabeça, pra gente fazer o nosso guia especial de terror. E assim, quero falar pra vocês que eu, Patrícia, eu sou o exemplo vivo que dá pra começar a ver filmes de terror. Porque sim, antes da pandemia, eu era 100% medrosa, tipo a Aline, não via nada. Eu Sim. continuo sendo essa pessoa. Eu não evoluí Exato. como Patrícia Gomes. Eu tô nos Então. meus... Mas assim, eu quero pegar na mão das minhas amigas que são medrosas, porque eu passei por um processo muito importante pra entender que aquilo que a gente tá vendo não é real, porque aí você consegue se conectar melhor com o filme, assim, porque antes era isso, era só medo, puro medo. Ele é feito pra te dar medo, né? Então assim, quando essa chavinha, né, do não é real virou, eu comecei a entender muito melhor o gênero de terror. E assim, o que eu vou falar agora não é uma publi das migas, é só porque eu acho legal pra vocês entenderem também, porque eu conto muito melhor como eu consegui destravar a minha mente. Destravar a mente é muita coisa de coach, né? Mas como eu consegui virar essa chave no nosso Coach da Patrícia. Vem aqui e faça coach uma para aula filmes de terror. de como assistir a filmes de terror. Eu te conto mais. Não, E você Comprando tem que esse passar pra curso. 3 pessoas. Mas deixa eu explicar, não é uma publi, mas assim, a gente tem os nossos livrinhos, nosso projeto de leitura rápidas na Amazon, que se você tem Kindle Unlimited ou Amazon Prime, você pode ler de graça. Tá aqui no link da descrição, porque eu conto lá o que aconteceu na pandemia pra eu conseguir, tipo, virar e fazer um vídeo aqui pra falar como ver filmes de terror. Se vocês quiserem, a gente pode fazer um vídeo também que eu conte tudo que eu contei lá, mas acho que aí enfim, pode ser um vídeo. Deixa aqui nos comentários se Eu vocês não querem. vou estar nesse Mas vídeo. Mas lá eu explico direitinho e a gente vai. A Aline vai ser convencida, vocês vão ver. Não Vai. vou. No. Mas olha, a gente vai dar dicas de filmes aqui, que é tipo uma ótima porta de entrada, entendeu? Pra você começar a se interessar pelo gênero, entendeu? Então assim, é aquela coisa, você precisa de um empurrãozinho, a gente vai dar um empurrãozinho, entendeu? Eu vou começar falando de Pânico, que eu já falei aqui algumas vezes, o tanto que eu sou apaixonada por essa franquia. Eu acho essa franquia genial, tá? Genial. Eu acho que, assim, foi um dos primeiros filmes de terror que eu vi. Não foi o primeiro, mas foi um dos primeiros. E foi um dos que eu senti muito medo. Quando eu assisti, eu tinha 13 anos. Eu era bem criança ainda. E aí, eu acho que atualmente ele é um ótimo filme de terror pra você assistir. Porque, primeiro, é um filme slasher, né? É um assassino que vai atrás de pessoas, matando pessoas. Eu acho que, pra mim, na minha concepção de filme de terror, é um pouco mais tranquilo do que um filme de espírito, sabe? Assim, eu tenho menos medo. É que esse eu não Do que consigo ver um até filme de hoje, por espírito. exemplo. Esse eu Exatamente, entendeu? Então, assim, ele dá um medo, mas ele não é um medo excessivo, entendeu? E ao mesmo tempo, o primeiro Pânico e os outros também, todos os Pânicos, eles homenageiam muito os outros filmes de terror já feitos. Então, assim, pra mim, foi muito legal ter assistido o primeiro Pânico, porque, por exemplo, eu tinha assistido, sei lá, Halloween 33, entendeu? Tipo, eu tinha assistido uns filmes de terror que eles não eram mais era aquela geração que não era levada a sério, sabe assim? Eles falam de vários filmes de terror clássicos, por exemplo, Halloween. Eu nunca tinha assistido o primeiro Halloween. E aí, por causa de Pânico, eu fui assistir o primeiro Halloween e eu amei. E é também agora uma das minhas franquias preferidas. Eu amo a franquia do Halloween. Então eu acho que ele é um filme muito bom pra você aprender a lidar com o seu medo, sabe? Porque você vai sentir medo, mas então você aprende a lidar com o medo que filme de terror tem. E também ele vai te explicar um pouco de todo o gênero em si, entendeu? Tipo, de como funciona as regras do gênero. Exato. E aí vai te dar vontade de rever os clássicos, que foram os que ditaram tudo isso. Então é uma ótima introdução aos filmes de terror, gente. Primeiro Olha. Pânico, e eu aconselho você a assistir toda a franquia. Mas assim, eu queria só fazer um parênteses que a Bel acho que também não citou, que Pânico é um filme muito engraçado. Eu revi Pânico depois que eu destravei minha mente, brincadeira. Mas depois que eu comecei a ver terror, eu falei, tá, então vou começar a ver os clássicos agora. E fui começar a ver Pânico. É um filme muito engraçado. Então, porque tem terror que você fica tenso do começo ao fim. Pânico, ele tem comédia mesmo, não é assim, comédia involuntária. Sim. É pra ser engraçado. Tipo, o Pânico Então. dá vários tropicões. Então, assim, ele cai pra matar as pessoas. Então, é engraçado.
gostaria de dizer que eu não vi nem o Pânico 1, nem o 2, nem o 3. Eu vi o 4 na pré-estreia. Fiquei me borrando de medo, não vi graça nenhuma. E aí, mais recentemente, saiu o 5. E aí, eu fui ao cinema assistir o 5. E aí, meu amigo, eu gritava de rir no cinema. Eu achei ele hilário. Ele zoa os nerdola, entendeu? Ele faz piada com o nosso trabalho do dia a dia. Ele faz piada consigo mesmo. Então é um filme que ele é muito engraçado. Eu não sei se eu vou assistir o 1, o 2 e o 3 ainda. Mas você na sua casa. Se você, Dá uma tal chance. como eu, também não gosta de filmes de terror, assiste o 5. Começa pelo 5. Tá tudo bem, entendeu? Pode ser. Começa pelo 5, assiste, dá vai ver uma que é chance. muito engraçado. E aí depois você volta e assiste os outros. Mas o 5, eu te garanto aqui, ó, tá carimbado. Selo garantia Aline de cagona. Tá carimbado. Que é bom e dá pra ver. Eu aconselho a dar uma chance, porque pra mim filme de terror era uma coisa tosca, até eu assistir Pânico. E eu me apaixonei pelo gênero depois de Pânico, entendeu? É a sua forma de se apaixonar pelo gênero. Maybe you're too weak for this franchise. Eu confesso que eu nem sei o que eu tô fazendo aqui, porque eu não vejo filme de terror, eu não quero ver filme de terror, eu não quero desbloquear minha mente, tal qual a Patrícia Gomes Vai tanto promete. Vai desbloquear. Mas Vai fazer igual Deixa comigo. ela. Vale a deixa pena! Vai bloquear. Vou pegar na sua mão e vai Mas- ver. Vai ver. Mas tem um filme que eu vi, eu sou muito fã do Henry Selick, e ele é um diretor que tem como grande ponto forte no seu portfólio fazer filmes de stop motion, que são aqueles filmes que mexe um pouquinho, tira uma foto, mexe um pouquinho, tira uma foto, depois você junta tudo, vira um filme. E aí eu gosto muito de Estranho Mundo de Jack, eu gostava muito de James e o Pêssego Gigante, A Noiva Cadáver e tudo mais, inclusive, mas não foi o Henry Selick que dirigiu A Noiva Cadáver, mas enfim. E aí saiu Coraline, que era um filme baseado numa história do Neil Gaiman, o visual era incrível, as vozes do elenco, né, o elenco de vozes era maravilhoso também. Eu falei, bom, vou assistir. Me borrei inteira assistindo esse filme. Mas o filme é maravilhoso. Eu acho que vale muito a pena assistir, porque ele tem uma história muito bacana e muito interessante. E ele mostra como o terror também pode ser um gênero feito, entre aspas, pra crianças. Porque, querendo ou não, Coraline, ele foi um filme promovido como se ele fosse um filme infantil. Ele é muito bem feito, mas ele dá muito medo. Inclusive, o que me deixou mais com medo de tudo não foi o fato de que Coraline, e agora eu vou contar um pouco aqui a história do filme, Coraline se muda pra uma nova casa, onde ela não tem um bom relacionamento com os pais dela, e aí ela encontra um túnel e acaba indo pra um outro universo, onde ela encontra uma outra família. E o que me deu mais medo não foi a outra família, não foram os monstros, não foram os seres, foram aqueles ratinhos de areia. Puta que pariu, que eu punha o pé no chão à noite pra fazer xixi, eu imaginava os ratinhos de areia vindo me pegar. Mas assim, o filme é muito bonito, ele é muito bem feito. Mesmo ele sendo um filme que já tem uns anos aí, ele tem efeitos práticos muito bonitos. E quando eles precisam de algum tipo de intervenção visual, de computação gráfica, também é muito bem feito. Então, vale muito a pena assistir, inclusive pra se preparar pra um filme novo de Henry Selick que tá vindo aí, que chama Wendell and Wild, que eu tô muito ansiosa pra assistir, mas a gente fala sobre ele num vídeo futuro, mais pra frente aí. Tá vendo, amiga? O Eu terror... acho lindíssimo. Eu vou defender isso daqui a pouco, mas o terror, ele pode ser de muitas maneiras. Ele não precisa ser só exorcista, entendeu? Então, Eu sei. aos Eu pouquinhos sei, a mas gente aí eu consegue também, juntas. eu também escolho o que Vamos eu quero ver assistir. Exorcista ou Patrícia? Não, Eu já vi Exorcista! nunca na minha vida. Eu já vi Exorcista! liberta! Patrícia Se liberta! Gomes! Você não queria que a menina se libertasse? Hypocrisy. Não, eu não queria que a menina começasse a ver filme de terror. Eu queria que ela começasse a se abrir. menina. É diferente. É diferente. Eu estou sendo Amiga aqui- aberta estou. O título não do vou ver vídeo filme é... de espírito, O entendeu? título Não do vou. vídeo é filmes pra te convencer a ver filme de terror. Aí fala, não vou ver, então que... Então cancela o vídeo. Things are getting out of hand. Justamente, esse vídeo serve pra você que tem medo assistir os filmes que você quer. Não Exato. ficar É. vendo os filmes que seu amigo que não tem medo quer impor Não. pra você assistir. Mas é você não é isso que eu obrigada tô a nada. falando. Mas é isso que eu estou falando. Então, Filmes que a gente mas eu tá também tenho colocando pra medo. você começar. Pra você começar. Exato. We have a deal. Mas antes,
falar, vou te convidar aqui pra você se inscrever no nosso humilde canal, que tá quase chegando em 100 mil, mas ainda não chegou. Eu acho um absurdo. Um absurdo. Eu acho um absurdo que esse canal ainda não chegou em 100 mil É. inscritos. A gente tá assim, ó, a gente quer a plaquinha, entendeu? Então, se você gosta de filme, se você gosta de umas discussões entre amigos, que a gente tá falando a mesma coisa e concordando, mas ao mesmo tempo a gente tá discutindo, Falando você bravo. venha pro Entre Amigas, a gente fala de filme, de série, de cultura pop, de comportamento. E a gente tem uma comunidade aqui, uma comunidade de amigas. Então a gente troca experiências, troca ideias, troca gostos, discute, sempre na amizade. Na amizade, entendeu? E claro, já deu o like aqui, porque você tá gostando, siga a gente nas redes sociais também. E essa peruca, eu tô comendo os cabelos da peruca. Delícia, chiclete com cabelo. Mas é isso. Chiclete com cabelo. É que eu quis entrar no meu personagem, mas eu não entrei muito porque eu também não queria ficar na Bad Janet com quanto vocês estão falando, que eu achei que era falta de respeito. E eu gosto de prestar atenção no Te amo, amiga, você é tudo. É. Então eu tô boa Janet disfarçada de Bad Janet. Boa. Mas vou falar o meu, que eu acho um puta exemplo de filme e que dá um cagaço, mas ao mesmo tempo ele, como ele é uma ficção científica também, talvez pra você que tem medo, ele seja uma boa porta, que é Alien, do Ridley Scott, que pra mim é uma combinação de visual e de trilha sonora, montagem. Ele é uma combinação cinematográfica perfeita, assim. Eu acho que tudo que ele trabalha e o tempo que ele trabalha, ele tem muito timing em como ele coordena tudo isso. Faz você sentir muito medo dessa criatura que surge do nada e que ela se esconde dentro das pessoas. Então você não sabe se o seu amigo, se a sua companheira, se a sua amiga está com um alien dentro dela. E às vezes, na hora da janta, sai o monstro. E aí é um fuzuê na nave. Você tá no espaço Fuzuê na ainda nave. presa, assim. Então, um fuzuê. E a Sigourney Weaver, pra mim, é uma mulher maravilhosa, suprassumo da imponência. Ela é uma figura extremamente feminina, ao mesmo tempo que ela foge dos padrões que existiam em Hollywood de feminilidade. Ela tem é uma postura diferente, uma força diferente. Aquilo foi muito impactante pra mim. E você tem uma criatura com um design completamente diferente, assim, um monstro completamente diferente. A baba dele é ácida, sabe? E ele está escondido naquela morria de nave, medo você disso. não sabe de onde ele vem. E é muito assustador. E você fica com, permita-me aqui usar essa expressão, chula o cu na mão. Porque é real. Eu amo. Você fica, Eu amo que a gente é tá muito falando, tô me tenso, porrando, e ela fala, expressão chula. Na mão, tipo, Eu falei que eu sou boa Janet disfarçada de Red Janet, então você não quer falar muito. Mas, realmente, assim, eu indico muito pra você que tá interessado em cinema e pra você que tá interessado em terror, porque, como a gente falou, o terror ele vem de muitas formas. Então, ele pode estar numa animação, ele pode estar numa paródia, que nem o Pânico, uma paródia metalinguística, como é o Pânico. Sim. E ele pode vir na forma de uma ficção científica. É um gênero muito rico, assim. Não é só medinho, não é só sustinho, não Sim. é é só jumpscare. espírito. E como ele tem um impacto muito grande, ele é muito interessante de você observar a narrativa do terror, porque ele causa uma emoção muito forte, assim, o drama você vai chorar, às vezes você vai ficar meio apaixonado, você vai rir, o riso é muito imediato, o medo, às vezes, ele te acompanha, você fica com ele, assim, então é um gênero muito poderoso, nesse sentido, dê uma chance, e Alien é uma ótima pedida. Assista Alien, gente, acho que todo mundo tem que assistir. Gostaria de dizer duas coisas sobre os comentários da Natália, que ela falou da paródia, e eu também tinha muito, muito, muito medo de Todo Mundo em Pânico, que nem era um filme pra dar medo, assim, mas eu morria de medo. Eu não assim. vejo Todo Mundo em Pânico 3, porque tem a Samara, eu não consigo. Não, Morria mas, de por medo. exemplo, eu era a pessoa que eu morria de medo de Todo Mundo em Pânico. Também não via de jeito Eu nenhum. também, E aí, é isso que eu tô hoje, falando. evoluí pra ver Pânico. E outra coisa eu assisti Alien, e eu concordo com a Natália, é um filme muito bom, porém, eu acho que a minha TV devia estar descalibrada, e aí na hora que aparece o Alien, que é só pra aparecer só a carinha do Alien assim, ó, eu vi o corpinho dele também. E aí é um maninho, é um cara com um colã preto. Então assim, se você for ver Alien, calibra a sua televisão e assista à noite. Essa é a minha dica pra você. A dica da cagona. Mas olha, se caso ainda você, amiga, que você falar, não, mas todos estão dando muito medo, esse eu tô com muito medo, não consigo. Eu vou falar de um filme aqui que ele não é propriamente um terror mesmo, é uma história de fantasia, com um drama ali, mas ele tem alguns elementos de terror dentro do filme que
podem te levar eventualmente a começar a pensar, putz, talvez eu consiga assistir mais coisas. Que é Da Magia à Sedução, que é um filme que eu assisti recentemente. Eu não assisti na época que foi lançado, é dos anos 90. No auge de Nicole Kidman e Sandra Bullock, que elas estão assim, fazem irmãs no filme. E é maravilhoso. E é uma história de bruxas. Eu estou aqui de bruxa, vim falar sobre um filme de bruxa. Que basicamente as duas, elas são irmãs e elas acabam pela vida, cada uma indo pra um lado, etc. Eu não quero dar muitos spoilers, mas aí tem muitos elementos de rituais, elementos de morto, e a morto fica vivo, e aí tem a magia, e aí tem susto. Mas não, é tudo muito levinho, assim. Tanto que eu acho que eu conseguiria assistir ele criança, assim. Aqueles filmes, sabe, tipo Abracadabra, mas só que é um pouco, Abracadabra pra adulto, né? É isso, é uma boa definição, é Abracadabra pra adulto. Que Abracadabra ainda tem alguns elementinhos assim, mas é um filme infantil. Mas esse é um filme de bruxas pra adulto e que tem elementos de terror dele que, assim, ele passou 100% no teste do tempo, porque ele é muito bom, é muito bem feito, tem muito efeito prático. E, assim, ele tem elementos, ele não é um filme de terror, mas ele vai te ajudar a compreender melhor, assim. E é um filme muito bem feito, muito bem atuado, com uma história muito legal. Eu não quero dar muitos spoilers, como eu falei, né? Tanto que eu assisti ao filme e eu quis ler o livro depois, porque ele vem de um livro. E então, assim, pra você começar a ver filmes de terror, veja esses que não são propriamente terror. Tipo o que a Aline falou, Coraline, a Ana falou Alien, ficção científica. Esse que o meu é um drama. E o da Bel, acho que é o último passo, assim, do tipo, tá, vi esses, agora eu vou ver Pânico. Consegui, destravei um pouquinho, aí vou ver Pânico. Acho que é meio... Esse é a ordem. A Magia à Sedução é perfeito. Perfeito. A trilha, sentidos, um dos melhores filmes já feitos. A trilha é maravilhosa. Até hoje, eu ouço as músicas de lá. Tem e é um filme que não é muito falado. Tipo, porque ele é pra mim, assim, eu não conhecia mesmo. Nos anos 90 eu sabia que ele existia, mas eu nunca peguei pra ver. E aí, quando eu vi, eu falei, cara, por que as pessoas não falam mais desse filme? Ele é muito bom. Ele Amiga, é muito bom. Eu vou contar um fato muito de velha aqui. Lá nos anos 2000, início dos anos 2000, quando começou a se comercializar DVDs, você comprava um DVD e normalmente vinham os DVDs juntos. Você ganhava. E da Magia à Sedução era sempre um DVD que vinha. Meu Deus do céu. Well, that's a hope. Mas, pra deixar a nossa lista redondinha com cinco filmes, a gente vai falar de mais um que todas concordamos, que é uma ótima porta de entrada, que é Corra, porque esse filme, primeiramente esse filme é uma obra de arte, assim, eu acho esse filme incrível, ele é maravilhoso, e ele é um filme que ele te causa medo, mas ele te causa medo pela tensão, ele é o tempo inteiro tenso, porque é um namorado e a namorada, e eles vão passar o final de semana com os pais, na casa dos pais da namorada. Essa é a trama. Eles chegam lá, e aí todo mundo é muito legal e cordial, e assim, é tudo muito perfeito, é tudo muito ótimo. E aí você começa a ficar tenso com aquilo, e é tenso de uma forma que você fala, gente, o que tem de errado? O que tá acontecendo com esse filme? Sim. Então, é muito bom, porque ele não é, tipo, susto, não é, tipo, assassino correndo atrás, essas coisas. Mas é muito tenso. Gente, é tenso. O filme inteiro você fica assim, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? É um ótimo filme. Eu acho que, assim como a Ana falou, eu vejo muitas semelhanças no terror e na comédia. Porque eu acho que do mesmo jeito que com comédia você precisa que o timing seja perfeito pra que a risada seja perfeita, no terror você também precisa criar um timing pra entregar um susto no momento certo. E eu acho que o Jordan Peele, que é o cara que veio da comédia e começou a se aventurar cada vez mais no terror, ele faz isso de uma maneira, assim, primorosa. E além disso, ele consegue colocar elementos de humor dentro dos filmes de suspense e terror dele. Então eu acho que ele consegue criar um novo gênero que é algo que eu nunca tinha visto antes. E ele é um cara que tem, inovado nesse sentido muito bem, assim. E o Corra tem muito disso, tem muito dessa suspensão da descrença, tem muito do próprio protagonista que tá inserido naquela situação de terror, não aceitar que tá naquela situação de terror, não entender que ele tá passando por um momento extremo ali, e você vai entrando nessa jornada porque você tá junto daquele cara. Então, eu acho muito legal a forma como ele conta, e a narrativa de Corra te leva de um momento que teoricamente era pra ser algo super simples, e ele vai colocando cada vez mais elementos de terror, de suspense, de uma narrativa pesada. Né? Tipo, exatamente. Você vai ficando cada vez mais tensa no filme. Exatamente. E Daniel Kaluuya, que ator. E eu gostaria de dizer que o final do filme faz uma baita homenagem, porque ele é quase de humor, assim, o final do filme. Pra mim é o mix perfeito das coisas, é maravilhoso. Eu acho que não dá pra passar ileso pelos filmes do Jordan Peele, assim. Não isso dá, que a gente falou do humor e
do terror, e Maravilhoso. você, por mais assim, você veja algum filme dele e você, não gostei muito e tal, mas você não passa ileso. Não. Ele pode não ser do seu gosto, É. mas o cara é muito mestre em, tipo, criar emoções no cinema, assim, e isso é muito especial. É. É um filme que furou a bolha da academia e ganhou o melhor roteiro no Oscar, né? Tem uma cena lá que ele é hipnotizado, que é a cena famosa da que ele tá na poltrona, assim. Pra mim, aquilo é uma das cenas Nossa. que mais me deixou tensa. Eu tenho claustrofobia, então aquilo, assim, estar preso é algo que me agonia muito, assim. E embaixo d'água ainda, hipnotizado, sem conseguir sair, assim. Aquilo tudo, Maravilhoso. assim, mexe muito comigo. E aquela cena é coordenada de um jeito impressionante, tanto visualmente, como o timing dela, as atuações, sensacional, primoroso. sensacional. Pelo amor de Deus, Sim. assiste, primoroso. Assiste. Cinema. Agora, Arte. olha, Cinema de primeira qualidade. eu, como medrosa, que já deixei muito claro que sou nesse vídeo, cagona, real oficial, não vou ver filme de espírito. Mas estou considerando, de espírito nem eu talvez, vejo, quem amiga. sabe, quiçá, assistir alguns outros filmes aqui de suspense. Eu vou olhar, entendeu? Eu vou ver, vamos entender. Eu quero saber agora se você que tá aí assistindo a gente também foi convencido. Você vai ver algum desses filmes que a gente sugeriu aqui? Ou você já é miga fã de terror e já assistiu tudo? O que você achou desses filmes que a gente sugeriu? Comenta aqui embaixo, manda tudo aqui pra gente. Exato, e você saiba os seus limites também. Espírito, não gosto. Você não vai querer ficar mal pra ver um negócio, pra provar alguma coisa pra alguém. Você não tem que provar nada. Eu não gosto de coisa gore, que é muito violenta, extrema. Isso me incomoda muito, que faz parte do gênero também. Tem gente que gosta. Eu não gosto, me incomoda bastante. Mas o que você recomenda pra outras migas que seja mais levinho? Que seja mais palatável, que agrade vários gostos, assim, pra introduzir nesse gênero. Mas conta aí pra gente nos comentários, conta se você quiser, não é obrigado. Olha só mas quem conta chegou aí. de volta, a Bad Também Nath voltou. está entrando. Conta aí se Pegou a você Bad Janet. Bad Nath voltou. você- Bad Nath. gostou desse especial de Halloween, se você quer ver a gente mais de peruca, se você quer se juntar ao fundo peruca das migas pra comprar peruca pra gente, chapéu, a gente usar mais, assim. Quero. Conta aí. Conta, isso. porque esse é um especial de Halloween que você pode ver qualquer dia do ano, quando você tiver vontade, né? Então, assim, pera, a Natália fez a... Como que é a voz de bruxa? É... Amiga, eu não vou fazer uma voz de unicórnio. Faça, it's a me, Mario! Italiana! Ah! A gente tá pensando que a gente pode fazer um filme de... filmes de terror que sentimos mais medo. Mais. Aí pode ser um outro filme que a gente não tem coragem de ver, como a gente falou, Exorcista não vejo nem que me paguem. Deixa Parece uma sugestões nos velha. comentários. Ai, gente, é isso. Não esqueça de deixar aquele like lindo no nosso vídeo. E também espalha pra aquela pessoa que também é medrosa, entendeu? Porque a gente acabou de fazer isso. um ótimo guia pra ela, tá bom? Então, é isso. Tchau! Beijo. Tchau. Tchau, bambinas! Tchau!